A picape mais vendida dos Estados Unidos está quebrando de maneiras que a Ford jamais quis que você visse. Motores EcoBoost, antes vendidos como imparáveis, agora estão falhando depois de apenas alguns milhares de quilômetros. Válvulas quebram, pistões explodem e famílias ficam presas nas rodovias. Mas aqui está a parte que a Ford minimizou. Isso não é apenas um inconveniente. É uma ameaça à segurança e ao bolso. Por que os F-150 estão parando sem aviso? Por que as reclamações foram ignoradas por anos? E o que acontece quando seu caminhão pega fogo antes mesmo do conserto chegar? Descoberta do consumidor. O que acontece quando o símbolo da confiabilidade americana trai os próprios motoristas que construíram sua lenda? Essa é a pergunta que milhares de proprietários do Ford F-150 estão se fazendo agora, após descobrirem que suas amadas caminhonetes escondem um defeito que pode levar o motor a uma parada brusca. Por décadas, o F-150 foi mais do que um veículo. Foi um marco cultural, uma declaração de força e a picape mais vendida nos Estados Unidos ano após ano. No entanto, recentemente, os proprietários começaram a descobrir uma falha tão grave que destrói a ilusão de invencibilidade. O problema reside profundamente no bloco do motor. Relatórios revelaram que as válvulas de admissão de certos motores EcoBoost podem quebrar inesperadamente. Em vez de durar centenas de milhares de quilômetros como prometido, alguns caminhões apresentaram falhas catastróficas em apenas 16 mil quilômetros. Quando uma válvula se rompe e cai dentro de um cilindro, o resultado é um caos imediato. O motor morre, os pistões se quebram e o caminhão, que antes parecia imparável, se torna pouco mais do que sucata na estrada. Os motoristas descrevem a experiência como aterrorizante. Em um momento, eles estavam rebocando um trailer ou carregando. Suas famílias, no outro, estavam lutando para impedir que um veículo parado atravessasse a faixa. Muitos dizem que se sentiram traídos porque escolheram o F-150 não apenas pelo estilo, mas pela confiança, uma confiança agora quebrada. Mas por mais assustadoras que essas falhas sejam por si só, a verdadeira história surge quando olhamos para o que acontece em seguida, porque o perigo não termina com a parada de um motor. Dimensão de segurança. Imagine atravessar a rodovia interestadual a 110 km por hora quando, sem aviso, seu motor engasga e morre. A direção endurece, os freios ficam pesados e, atrás de você, o trânsito avança a uma velocidade mortal. Este não é um cenário de pesadelo imaginado pelos críticos. É a realidade vivida por motoristas cujos motores do F-150 falharam sem um único aviso. O perigo silencioso de parar transformou um defeito de engenharia em uma crise de segurança pública. Os órgãos reguladores de segurança alertam há muito tempo que a perda de força motriz está entre as falhas mecânicas mais perigosas. Quando um motor para de funcionar repentinamente, os motoristas perdem não apenas a aceleração, mas também a direção hidráulica e a frenagem. Para um carro comum, isso já é ruim o suficiente, mas para uma picape grande com mais de 2.260 quilos, o risco se multiplica. Adicione a isso o reboque de cargas, rodovias movimentadas ou estradas molhadas, e as consequências podem ser catastróficas. Proprietários relatam quase acidentes que os deixam abalados. Um motorista relatou que seu caminhão desligou ao entrar em uma rodovia, forçando-o a lutar com o volante enquanto as buzinas soavam. Outro descreveu o terror de perder a potência ao puxar um reboque para cavalos, rezando para que o impulso do caminhão os levasse em segurança para fora da estrada. Esses não são inconvenientes menores. São o tipo de falhas que colocam em risco não apenas o motorista, mas todos os motoristas que compartilham a estrada. E, no entanto, a segurança é apenas uma dimensão da dor. Para muitos proprietários, o pesadelo não terminou quando o caminhão foi rebocado para uma oficina. Foi aí que surgiu uma realidade ainda mais dura: o custo exorbitante de ficar desprotegido. Se você chegou até aqui, já percebeu a profundidade dessa história. Inscreva-se no nosso canal e deixe um comentário. Sua voz é importante para expor o que realmente está acontecendo. Dor financeira. As consequências financeiras desses defeitos atingem os proprietários como um segundo golpe. Para muitos, comprar um Ford F-150 significou investir de 30 mil a 60 mil dólares em uma caminhonete que esperavam durar anos. Em vez disso, eles se viram sobrecarregados com contas de reparo que chegavam a milhares de dólares. Quando válvulas quebram ou motores travam, os reparos geralmente exigem substituições completas, deixando os proprietários com faturas que rivalizam com a entrada de uma casa nova. A cobertura da garantia, que deveria servir como uma rede de segurança, tornou-se um campo de batalha.
Alguns motoristas relatam que tiveram a cobertura negada, porque as falhas ocorreram fora dos limites de quilometragem, enquanto outros enfrentam atrasos que se estendem por semanas devido à escassez de peças. Uma caminhonete que antes prometia liberdade e utilidade torna-se um ativo encalhado, estacionado inutilmente enquanto o banco ainda exige pagamentos mensais. Proprietários que tentam vender ou trocar seus veículos se deparam com outro choque. Os valores de revenda despencaram. Concessionárias hesitam em aceitar F-150s vinculados a motores defeituosos e compradores particulares exigem grandes descontos. O impacto psicológico é igualmente pesado. Famílias que dependiam de seus caminhões para o trabalho ou viagens se veem às voltas com veículos emprestados, aluguel de substitutos ou absorção da renda perdida. A sensação de traição se agrava quando percebem que o icônico carro de carga da Ford se transformou em uma armadilha financeira. Mas enquanto os consumidores lutam com contas e promessas não cumpridas, a empresa responsável enfrenta uma escolha: confessar o ocorrido rapidamente e reparar o dano ou tentar conter a história. O próximo capítulo mostra qual caminho a Ford escolheu. Resposta inicial da Ford: será que a Ford agiu tarde demais? Ou, pior, tentou agir com muita discrição? À medida que os relatos se acumulavam, a empresa acabou reconhecendo o defeito, emitindo recalls abrangendo centenas de milhares de veículos. Cartas foram enviadas aos proprietários, instando-os a levar os caminhões para inspeção. Declarações à imprensa descreveram o problema como limitado e enfatizaram o compromisso da Ford com a segurança. À primeira vista, isso parecia responsabilidade corporativa. No entanto, muitos defensores dos consumidores argumentam que a resposta foi lenta e incompleta. As reclamações aos órgãos reguladores datam de anos anteriores ao recall, sugerindo que a Ford pode ter conhecimento do risco antes. As soluções oferecidas frequentemente deixavam os motoristas esperando meses por peças ou reparos temporários. Alguns mecânicos relataram ter recebido instruções para substituir apenas alguns componentes, em vez de corrigir a falha subjacente. Proprietários que já haviam pago por reparos caros foram informados de que o reembolso levaria tempo, se é que chegaria. Essa lacuna entre a mensagem corporativa e a experiência vivida agravou a indignação. Em vez de tranquilizar, as declarações da Ford soaram como controle de danos. Os críticos acusaram a empresa de tratar a segurança como um desafio de relações públicas, em vez de uma questão humana. Para uma marca construída com base na promessa de firmeza e confiança, isso não era apenas um defeito, era uma crise de credibilidade. E à medida que o escândalo se alastrava, ficou claro que não se tratava de um defeito isolado. As falhas nas válvulas foram apenas o primeiro ato de um drama que logo exporia um padrão muito maior de caos na engenharia. Colapso do sistema de combustível. Quando a bomba falha, o motor morre. Essa é a dura realidade enfrentada por inúmeros proprietários do Ford F-150, à medida que defeitos na bomba de combustível se juntam à crescente lista de pesadelos mecânicos. Caminhões, antes anunciados como máquinas de trabalho imparáveis, começaram a morrer sem aviso prévio, deixando motoristas presos em rodovias, cruzamentos e até mesmo transportando cargas pesadas. A culpa foi atribuída a módulos de bomba de combustível defeituosos fornecidos à Ford, componentes que podiam repentinamente deixar de fornecer combustível ao motor. O problema revelou algo mais profundo do que um simples mau funcionamento de peças. As cadeias de suprimentos modernas são globais, complexas e fortemente impulsionadas por custos. Engenheiros admitiram posteriormente que o projeto apresentava vulnerabilidades ignoradas nos testes, enquanto fornecedores, sob pressão para entregar em escala, permitiam que peças defeituosas escapassem. O que parecia um defeito isolado era, na verdade, um sintoma de falhas sistêmicas na supervisão. Para os motoristas, o resultado foi simples, mas devastador. Motores falharam e pararam, muitas vezes em situações em que segundos poderiam significar a diferença entre uma parada segura e uma colisão perigosa. Para a Ford, o problema significou mais um recall. Centenas de milhares de veículos foram chamados de volta, adicionando custos exorbitantes a uma empresa que já lutava contra incêndios. Mas, por mais danoso que o escândalo da bomba de combustível tenha sido, logo surgiu outro defeito que trouxe um terror ainda maior. Desta vez, o risco não era a parada, era o incêndio. Engenharia de risco de incêndio. Óleo onde não deveria pode transformar qualquer veículo em um perigo, mas no caso dos modelos recentes do Ford F-150,
Um plugue de motor desalinhado transformou caminhões confiáveis em potenciais armadilhas de fogo. Investigadores descobriram que os tampões de vedação, destinados a manter o óleo contido nas paredes do motor, às vezes eram instalados incorretamente durante a montagem. Quando se deslocavam sob pressão, o óleo podia vazar diretamente para superfícies quentes, gerando fumaça, chamas ou até mesmo incêndios. Para engenheiros de segurança e socorristas, essa falha foi um pesadelo. Corpos de bombeiros relataram incidentes em que caminhões pegaram fogo sem aviso prévio. Proprietários descreveram que pararam após sentirem cheiro de fumaça e viram o fogo se espalhando por baixo do capô. Vídeos postados online mostraram caminhões outrora orgulhosos, reduzidos a carcaças carbonizadas na beira da estrada. O que tornou essa falha especialmente preocupante foi sua imprevisibilidade. Um veículo podia funcionar perfeitamente por meses antes que uma pequena mudança na vela de ignição causasse um vazamento catastrófico. Famílias que viajavam longas distâncias enfrentavam a terrível possibilidade de seu veículo pegar fogo sem aviso prévio. A Ford recolheu milhares de unidades e insistiu que o defeito era limitado. Mas o dano à confiança do público foi grave. Essas crises consecutivas, primeiro a parada por falhas na bomba de combustível, depois os incêndios por velas desalinhadas, forçaram os analistas a recuar e a se perguntarem: será que isso foi realmente uma sequência de azar ou se tratava de algo muito mais sistemático em ação dentro das fábricas da Ford? Reconhecimento de padrões. Um defeito é um erro. Vários, um padrão. À medida que vários recalls se acumulavam, analistas do setor e grupos de fiscalização começaram a conectar os pontos. A narrativa não era mais sobre algumas peças defeituosas, mas sobre um declínio preocupante no controle de qualidade geral da Ford. Cada novo escândalo surgia não isoladamente, mas como parte de uma reação em cadeia que revelava falhas profundas na supervisão, nos testes e na responsabilização. Analistas apontaram que a Ford estava correndo para modernizar sua linha, migrando para caminhões elétricos e reequipando fábricas com prazos apertados. Nessa pressa, alguns argumentaram: atalhos foram feitos. As equipes de garantia de qualidade tiveram dificuldades para acompanhar os cronogramas de produção acelerados. Fornecedores entregaram peças que não foram adequadamente testadas sob estresse. Os gerentes, ansiosos por atingir metas ambiciosas, lançaram os veículos antes que os engenheiros pudessem verificar cada reparo. O resultado foi um padrão alarmantemente consistente: motores parando, riscos de incêndio, válvulas quebradas e listas de recalls cada vez maiores. Autoridades de fiscalização observaram que a Ford não era a única a enfrentar desafios de recall, mas o volume e a gravidade de seus defeitos se destacavam. Quando a picape mais vendida nos Estados Unidos apresentou repetidamente falhas fatais, o problema não era a percepção, mas o desempenho. E à medida que observadores da indústria intensificavam suas críticas, outro grupo de atores entrou no campo de batalha. Advogados, reguladores e investigadores federais começaram a se reunir, determinados a transformar evidências em responsabilização. Linha de frente jurídica. Advogados se reúnem à medida que as evidências se acumulam, e os crescentes escândalos da Ford tornaram-se terreno fértil para litígios. A Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário, NHTSA, abriu investigações formais sobre panes de motor, vazamentos de óleo e riscos de incêndio. Cada recall foi analisado para determinar se a Ford agiu com rapidez suficiente ou se minimizou os riscos até ser forçada pela indignação pública. Logo surgiram ações coletivas, movidas por grupos de proprietários que alegavam ter pago milhares de dólares por reparos que deveriam ter sido cobertos. Alguns processos alegavam que a Ford conscientemente vendeu veículos defeituosos sem avisar os clientes, uma acusação que traz riscos financeiros e de reputação. Grupos de defesa do consumidor se uniram aos autores da ação, amplificando suas alegações e exigindo penalidades mais severas. Nos tribunais, as linhas de batalha eram claras. As equipes jurídicas da Ford argumentaram que a empresa havia agido de forma responsável, apontando recalls e extensões de garantia como prova de boa-fé. Mas os críticos argumentaram que os recalls chegaram tarde demais e as soluções foram insuficientes. O custo dos acordos, somado às multas regulatórias, ameaçava chegar a centenas de milhões, colocando mais um fardo no já sobrecarregado balanço patrimonial da Ford. O que começou como falhas mecânicas tornou-se uma guerra jurídica, onde cada defeito no motor se transformava em prova
cada conserto atrasado em responsabilidade. No entanto, embora os tribunais se enchessem de discussões, as consequências não se limitaram a juízes e advogados. Além da linha de frente jurídica, o escândalo começava a desmantelar o próprio ecossistema da Ford, das concessionárias aos trabalhadores, chegando até a própria Wall Street. Dilema do revendedor. A indignação dos consumidores fez com que as concessionárias não conseguissem escapar, atingidas como uma tempestade. Em todo o país, as concessionárias Ford se tornaram os primeiros a absorver o impacto do escândalo do motor. Proprietários furiosos com caminhões quebrados, perguntas sem resposta e atrasos de meses não invadiram a sede da Ford em Michigan. Eles marcharam direto para showrooms e centros de serviço locais, exigindo respostas e consertos. Equipes de vendas e gerentes de serviço, de repente, se viram na posição impossível de defender uma decisão da empresa na qual não tiveram participação. Os atrasos nos reparos aumentaram a uma velocidade impressionante. Algumas concessionárias relataram listas de espera que se estendiam por semanas, até meses, à medida que motores defeituosos se acumulavam e as peças de reposição não chegavam a tempo. As baias de serviço se enchiam de caminhões meio desmontados, enquanto clientes frustrados gritavam nas salas de espera. A escassez de veículos para empréstimo agravou a tensão, deixando muitos proprietários sem transporte para o trabalho ou para afazeres familiares. Para os funcionários da concessionária, a crise abalou relacionamentos construídos ao longo de décadas. Vendedores que antes entregavam orgulhosamente as chaves do F-150 agora recebiam ligações furiosas dos mesmos clientes. Consultores de serviço que se orgulhavam de sua confiabilidade enfrentavam insultos, ameaças e colapsos emocionais de motoristas cujo sustento dependia de seus caminhões. A concessionária, que deveria simbolizar a confiança da comunidade, tornou-se o para-raios da indignação nacional. Mas a tempestade não se limitou aos showrooms e às áreas de serviço. Nos pátios de revenda dos Estados Unidos, a própria base do domínio de mercado do F-150 começou a ruir. Mercado de caminhões usados. O valor de revenda de uma lenda desaba quando a confiança se esvai. E foi exatamente isso que aconteceu com a outrora poderosa F-150 no mercado de caminhonetes usadas. Durante décadas, o veículo foi considerado uma aposta segura. Os compradores sabiam que, mesmo após anos de uso, a caminhonete mantinha valor como poucas. As concessionárias a anunciavam como um veículo que poderia superar os concorrentes. E vendedores particulares, frequentemente, cobravam preços exorbitantes. Mas o escândalo do motor destruiu essa reputação. Os compradores ficaram cautelosos, depois completamente receosos. Rapidamente se espalhou a notícia em fóruns, redes sociais e comunidades locais de que certos motores poderiam apresentar falhas catastróficas. Compradores de carros usados, que antes dirigiam horas para encontrar um F-150 seminovo, começaram a desistir de negócios, relutantes em arriscar herdar o pesadelo de outra pessoa. Até mesmo vendedores com caminhonetes intactas enfrentaram dificuldades, pois os compradores não conseguiam diferenciar um veículo seguro de um com defeito. Os números contavam a história em termos frios e brutais. Os preços de revenda caíram drasticamente nas regiões mais afetadas pelos recalls. Concessionárias que dependiam da rotatividade constante de picapes usadas viram o estoque estagnar nos lotes, com seus investimentos se desvalorizando a cada semana. Vendedores particulares, desesperados para se livrar de seus caminhões, reduziram os preços muito abaixo das expectativas. O que antes era uma proposta de valor garantida transformou-se em uma paralisia do mercado que se espalhou por cidades rurais, construtoras e famílias. E quando o mercado de usados vacila para uma marca construída com base na confiança na revenda, as ondas de choque inevitavelmente atingem os investidores. Wall Street começou a perceber, e a reação foi rápida. Alarme de Wall Street. Quando caminhões falham, o mercado de ações ouve. À medida que os recalls aumentavam e a indignação dos consumidores aumentava, a reputação financeira da Ford sofreu um duro golpe. Investidores que antes viam a empresa como uma aposta constante, ainda que conservadora, começaram a reavaliar os riscos. Cada aviso de recall representava não apenas uma falha técnica, mas também um passivo financeiro iminente. Analistas calculavam que as despesas com garantia chegariam a centenas de milhões, enquanto acordos judiciais se aproximavam como nuvens de tempestade no horizonte. Os preços das ações refletiam a inquietação. As ações da Ford caíam sempre que novos números de recall chegavam às manchetes.
e analistas emitiam notas cautelosas, alertando os clientes de que os problemas de controle de qualidade da empresa poderiam prejudicar a lucratividade a longo prazo. Fundos de hedge e investidores institucionais debatiam se o F-150, outrora a joia da coroa da Ford, estava se tornando um problema que poderia prejudicar a marca como um todo. A mídia financeira ampliou a história, transformando defeitos de motor em manchetes sobre estabilidade corporativa. Questões sobre supervisão executiva, responsabilidade do conselho e lucros futuros dominaram as ligações com investidores. A portas fechadas, a liderança da Ford enfrentou pressão crescente de acionistas que exigiam responsabilidade, mudanças de estratégia e contenção de custos. No entanto, a crise financeira foi apenas uma camada de consequências. Sob as salas de reuniões e os índices de ações, dentro das próprias fábricas onde o F-150 foi construído, outra tempestade se formava. Os trabalhadores nas linhas de montagem sentiam o peso do escândalo em cada turno, em cada inspeção e em cada conversa sussurrada com os líderes sindicais. Tensão do trabalhador, linhas de montagem sob pressão, sindicatos em alerta. Essa era a face humana do escândalo dos motores da Ford. Nas fábricas de Michigan e de outros lugares, os trabalhadores sentiam o estresse de tentar manter a produção em andamento, sabendo que os veículos que saíssem da linha de montagem poderiam enfrentar recalls semanas depois. Os inspetores de qualidade enfrentaram protocolos mais rigorosos, os engenheiros pressionaram por mudanças no design e os trabalhadores da linha de produção suportaram horas extras implacáveis para compensar as remessas atrasadas. O moral despencou. Funcionários que antes ostentavam com orgulho o oval azul da Ford agora falavam de vergonha e frustração. Representantes sindicais relataram um aumento nas queixas, com trabalhadores citando esgotamento, condições inseguras e atenção constante. Entre a exigência da gerência por rapidez e os apelos dos funcionários por precisão, o pagamento de horas extras amenizou o golpe para alguns, mas o dinheiro não conseguiu apagar o cansaço de turnos de 12 horas passados sob uma nuvem de desconfiança. O escândalo também ameaçou a estabilidade no emprego. Circulavam rumores de que a Ford poderia transferir mais produção para o exterior para reduzir custos com recalls e processos judiciais. O medo de demissões se misturava à raiva contra executivos que, aos olhos de muitos trabalhadores, ignoraram alertas e economizaram recursos, o que levou à crise. O chão de fábrica, antes uma fonte de orgulho constante, tornou-se um caldeirão de ressentimento e fadiga. E, no entanto, mesmo com o ecossistema interno da Ford pressionado pelo peso do escândalo, as repercussões não pararam por aí. Além da própria empresa, as ondas de choque estavam remodelando a indústria automobilística em geral, as políticas governamentais e as próprias expectativas dos consumidores em todo o mundo. Estamos apenas arranhando a superfície do que está acontecendo. Se você não quiser perder a verdade por trás desses escândalos, assine agora mesmo, porque o próximo capítulo já está chegando e você vai querer estar aqui quando isso acontecer. Contra-ataque do competidor. Os rivais não esperaram. Eles atacaram. Enquanto a Ford lutava para conter as consequências do escândalo do motor, a General Motors, a Ram e a Toyota identificaram uma oportunidade valiosa demais para ser ignorada. As vendas de picapes nos Estados Unidos não são apenas números em planilhas. São batalhas por fidelidade em um mercado onde imagem e confiança significam tudo. O tropeço da Ford deu aos concorrentes uma oportunidade de ouro para reconquistar o terreno que vinham perseguindo há décadas. A General Motors aproveitou o momento com campanhas agressivas, destacando a durabilidade dos motores da Chevrolet Silverado, sugerindo sutilmente que os compradores ainda poderiam ter potência sem medo de panes. A Ram intensificou a aposta em recursos de luxo e confiabilidade, apresentando suas caminhonetes como a alternativa moderna. Ao legado problemático da Ford, a Toyota se apoiou em sua reputação de confiabilidade a longo prazo, veiculando anúncios que enfatizavam a qualidade consistente em detrimento da inovação chamativa. A mudança não ocorreu apenas no marketing. Concessionárias desses concorrentes relataram aumentos nos testes de direção e nas consultas, muitas delas vindas de proprietários frustrados e desesperados por alternativas. As estatísticas de participação de mercado logo refletiram a mudança. Onde a Ford antes dominava sem contestação, os concorrentes agora se destacavam, apresentando-se como guardiões da confiança em um mercado abalado. E enquanto os concorrentes afiavam suas facas, legisladores e reguladores também sentiam o cheiro de sangue.
O escândalo deixou de ser apenas uma questão de consumo e se tornou um espetáculo político. Governo e política. As audiências que nenhuma montadora quer enfrentar chegaram. Membros do Congresso, encorajados pela indignação dos eleitores, convocaram executivos da Ford a Washington. Em sessões televisionadas, os legisladores questionaram os líderes da empresa sobre por que os defeitos não foram detectados antes, por que os recalls se arrastaram e por que os americanos comuns foram deixados para pagar as contas do conserto. Para a Ford, foi um desfile humilhante diante de milhões de espectadores. Os reguladores se acumularam com suas próprias exigências. A Administração Nacional de Segurança Número, Tráfego Rodoviário, NHTSA, anunciou uma supervisão mais rigorosa dos protocolos de testes de motores, alertando que a tolerância para defeitos recorrentes havia terminado. Circulavam propostas para multas mais pesadas, inspeções obrigatórias, por terceiros e até mesmo responsabilidade criminal para executivos que ocultassem riscos à segurança. Procuradores gerais estaduais iniciaram investigações, enquanto grupos de defesa dos direitos do consumidor pressionavam por leis mais amplas para proteger os compradores. As implicações políticas se estenderam ainda mais. A Casa Branca interveio, enquadrando o escândalo como evidência da necessidade de os Estados Unidos reforçarem os padrões de fabricação nacionais. Autoridades do comércio internacional também acompanharam de perto, preocupadas que os problemas da Ford pudessem manchar a imagem dos veículos americanos no exterior. O que começou como um defeito no motor moldou os debates sobre regulamentação, responsabilidade corporativa e confiança do consumidor. Mas enquanto os legisladores discutiam com os executivos, as famílias comuns sentiam a pressão financeira de uma forma que os políticos jamais conseguiriam captar completamente. Essa dor se irradiava para a economia em geral. Economia mais ampla. Logo surgiram contas de seguro e custos de reparo que atingiram a todos. As seguradoras, diante de um aumento nos sinistros relacionados a caminhões parados e incêndios no motor, ajustaram discretamente seus modelos de risco. Os prêmios subiram não apenas para proprietários de Ford, mas também para toda a categoria de picapes, à medida que as empresas distribuíam o risco por todo o mercado. Famílias já pressionadas pela inflação enfrentaram mais um custo mensal que não podiam evitar. Enquanto isso, as oficinas mecânicas ficaram sobrecarregadas. Mecânicos independentes e concessionárias autorizadas tiveram dificuldades para atender a demanda por peças de reposição, elevando os custos de mão de obra. A escassez de peças, causada por recalls, se espalhou para outros modelos, atrasando os reparos até mesmo para veículos não relacionados. Pequenas empresas que dependem de caminhões para trabalhar, paisagistas, empreiteiros, operadores de entrega, absorveram tanto o tempo de inatividade quanto contas mais altas, às vezes forçando-as a repassar os custos a clientes. As despesas com garantia da Ford dispararam, sobrecarregando fornecedores e impactando a economia do Centro-Oeste, onde os empregos na indústria automobilística ancoram as comunidades locais. Analistas alertaram que o efeito cumulativo de recalls, processos judiciais e custos de reparo poderia reduzir bilhões de dólares nos lucros da Ford, forçando o aperto de cintos em fábricas, fornecedores e até mesmo nos orçamentos de publicidade. O escândalo havia se tornado mais do que um problema da Ford. Estava remodelando a forma como os americanos vivenciavam a mobilidade, as finanças e a vida cotidiana. E, a cada repercussão, a história revelava uma verdade preocupante. Se o F-150 podia falhar, nada era sagrado. A grande lição. Se isso pode acontecer com a picape favorita dos Estados Unidos, pode acontecer com qualquer carro. Essa foi a constatação arrepiante que se espalhou para além dos showrooms da Ford e para as salas de estar de todo o país. A F-150 não era apenas mais uma picape. Era o padrão ouro, o ícone da durabilidade. Seu colapso forçou consumidores em todos os lugares a questionar se a confiança em qualquer marca ainda era merecida. O escândalo também ocorreu durante uma transição crucial para a indústria automobilística. Veículos elétricos e sistemas baseados em inteligência artificial eram apontados como a próxima fronteira. Mas o fiasco da Ford levantou questões urgentes. Se motores tradicionais, aprimorados ao longo de um século, podiam falhar tão catastroficamente, como os consumidores poderiam confiar em baterias experimentais ou softwares autônomos? Cresceu o ceticismo de que inovações chamativas pudessem estar mascarando riscos ainda maiores. A lição foi clara. Confiabilidade não pode ser uma reflexão tardia. Seja a gasolina ou elétrico,
Seja fabricado em Detroit ou Xangai, todo veículo depende de rigoroso controle de qualidade, comunicação transparente e responsabilidade corporativa. Os consumidores aprenderam a exigir mais, os reguladores endureceram sua postura e os concorrentes perceberam que a reputação poderia mudar da noite para o dia. E enquanto a Ford luta para se reconstruir, a sombra do seu escândalo permanece como um alerta para toda a indústria. O próximo capítulo da mobilidade americana será moldado não apenas pela potência, mas pela capacidade das empresas de reconquistar a confiança que antes consideravam garantida. Diziam que o Ford F-150 era a picape inquebrável dos Estados Unidos, mas agora sabemos que até lendas podem ser quebradas. O que descobrimos juntos não se resumia a motores, nem mesmo a uma única empresa. Era sobre confiança, poder e as escolhas que moldavam nossos caminhos e nossas vidas. Se isso pode acontecer com a picape mais famosa da história, pode acontecer em qualquer lugar. A história não para por aí. E você também não deveria. Fique atento, questione e nunca aceite a resposta superficial. Porque a verdade real, ela é sempre mais profunda. E quando ela vier à tona, você vai querer estar pronto para enfrentá-la.